Falaremos agora da história da EAD, né, que foi dividida a partir de gerações. A primeira geração, a característica principal dela era o estudo por correspondência, né? Já em 1880, em Nova York, né, foi ofertado um primeiro curso, inclusive com educação superior. Já no século XX, né, por volta da década de 1930, quase 40 universidades americanas ofereciam um curso por correspondência, né, com 2 milhões de alunos matriculados. No Brasil, o primeiro registro histórico de educação ou de estudo por correspondência remota a 1904, onde anúncios de jornais ofereciam um curso de datilografia por correspondência. Na década de 30, né, foi criado o Instituto Monitor e em 1950 o Instituto Universal Brasileiro. São duas entidades que promoveram efetivamente a educação por correspondência. Eu conheço muitos profissionais que fizeram cursos nesses dois institutos por correspondência. A segunda geração envolve o uso de rádio e televisão. O rádio, já em 1921, lá nos Estados Unidos também, duas universidades, a Universidade de Salt Lake e a Universidade de Iowa, na década de 20, já promoviam cursos à distância usando rádio. Em 1934, a mesma Universidade de Iowa já oferecia os primeiros cursos pela televisão. Em 1923, aconteceu, né, o primeiro serviço de educação pelo rádio no Brasil, através da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E somente em 1936 é que o Serviço Público de Educação pelo rádio começou no país. O Instituto Universal Brasileiro entrou também no rádio em 1941. A Igreja Adventista trabalhava com ensino via rádio em 1943 e o SENAC em 1946. Em 1970, né, a TV Cultura e a TV Educativa do Maranhão começaram a transmitir conteúdos educacionais pela televisão. Ainda nessa segunda geração, nós remontamos a década de 80 com a criação dos telecursos, que até hoje, né, ainda funcionam, os telecursos de primeiro e segundo grau. Em 1996, o MEC criou um programa chamado TV Escola, onde ele doou para cada escola do país uma antena parabólica, uma TV e um videocassete, para que todas as escolas pudessem receber conteúdos educacionais via satélite, pudessem gravar esses conteúdos, pudessem receber fitas cassete também para videoaulas, né? Apesar dessa amplitude, infelizmente o programa ele não teve resultados assim como esperados, por conta sobretudo da estrutura das escolas, que muitas vezes não tinha nem energia elétrica para receber esses equipamentos. Também em 1996 foi criada a Secretaria de Educação à Distância do MEC, já para consolidar, para ter institucionalizar a questão da educação à distância no país. A terceira geração ela foi marcada pela criação de universidades abertas, né? No final da década de 60 e início da década de 70, né? Criadas algumas universidades abertas no mundo, que é exatamente para propiciar esse estudo à distância. Houve uma mudança significativa na organização da educação, né, com a questão da entrada de novas tecnologias e novos recursos humanos para tratar, sobretudo, desse novo contingente de alunos que estavam chegando. Novas técnicas de instrução e a teorização da modalidade de ensino, ou seja, começou a se ter mais pesquisa, desenvolvimento de tecnologias voltadas para a educação. Houve também uma grande redução de custos para os alunos e, por que não dizer, para as instituições também. Ao marco dessa criação é a Universidade Aberta do Reino Unido, que até hoje, a Open University, até hoje ela funciona, né, no mundo todo. Em 2005, o Ministério da Educação criou a Universidade Aberta do Brasil, que a gente vai falar mais na frente, com os primeiros polos e cursos que são ofertados por instituições federais de ensino superior, as IFES, e não apenas para graduação, não apenas para curso de graduação. Tem outros níveis, como curso de extensão, curso de pós-graduação, lato sensu e agora estricto sensu também. E também uma parte importante que é o fomento à pesquisa, ou seja, recursos para estimular pesquisadores a desenvolver novas tecnologias ou novas metodologias para melhor desempenhar a educação à distância. A quarta geração ela é marcada pelo uso massivo da teleconferência. Tá? Você já percebe um interesse maior das instituições ou de professores que até então não tinham esse interesse ou não tinham manifestado a vontade de trabalhar com EAD, eles foram despertados. A teleconferência
A ideia é que a coisa acontecesse em um tempo real, ou seja, um professor transmitindo conteúdo no mesmo tempo para vários grupos de alunos separados assistindo aquela aula. Isso remota também à década de 70 e 80, quando se tinha as audioconferências, ou seja, você gravava somente o áudio das aulas e distribuía isso. Tá? Em 1990 começou a ter a videoconferência com uso de satélites, ou seja, uso massivo mais de tecnologia. E outra coisa importante que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, considerou o uso da teleconferência na formação dos mesmos parâmetros na forma presencial, ou seja, disse, ó, se você usar teleconferência é a mesma coisa de você estar usando formação presencial. E também estimulou a oferta de pós-graduação espalhadas por todo o país. Também muitos cursos preparatórios, redes nacionais, cursos preparatórios para formação de conselheiros tutelares, formação de agentes de saúde da família, vários cursos preparatórios aconteceram em redes nacionais. A quinta geração, que é aquela que a gente está vivenciando hoje, ela é baseada no uso massivo de tecnologias computacionais e de comunicação, como o uso de computadores e internet. A gente tem um grande desenvolvimento, mas ao mesmo tempo uma alta dependência de tecnologia. Por exemplo, esse nosso curso não seria viável se a gente não tivesse uso de tecnologias. E quando acontece algum problema, por exemplo, quando o sistema cai, a gente não consegue dar prosseguimento, dar continuidade às atividades de ensino. Então, realmente a gente tem uma dependência muito grande da tecnologia. Baseia-se na utilização das redes de computadores, nas estações de trabalho multimídia. Né? Esse momento atual de desenvolvimento possibilita, né, o surgimento de novas ideias a respeito de como melhor organizar a EAD. Então, a gente tem, a cada curso, a cada momento, a gente se aperfeiçoa nessa questão da oferta de curso, da metodologia que a gente vai trabalhar. Outra coisa interessante são as comunidades virtuais de aprendizagem, onde são fortalecidas as formas de comunicação, colaboração e cooperação entre os diversos atores na modalidade, né, da atividade educativa. E aí você realmente amplia as fronteiras de construção de conhecimento, ou seja, cada um tem um papel importante, não tem só aquela figura do transmissor e do receptor de conhecimento. Os alunos podem realmente participar mais efetivamente da construção desse conhecimento. Existem diversas formas e combinações. Você pode misturar um pouco do presencial com um pouco do virtual, e a gente chama isso de blended learning ou aprendizagem mista. Você pode usar em suas aulas presenciais conteúdos, componentes ou tecnologias que são geralmente usadas em educação à distância. E aí a ideia de realmente proporcionar mais perspectivas construtivistas de aprendizado em colaboração. A gente tem uma convergência maciça entre texto, áudio e vídeo, ou seja, a gente chama de multimídia, onde você tem combinação desses componentes de texto, de áudio e vídeo, é uma única plataforma de comunicação, no caso o nosso ambiente virtual. E uma coisa que a gente também está chegando muito próximo é um uso massivo também das redes sociais para a educação, já que a rede social ela tem uma característica de aproximar as pessoas, uma facilidade de manuseio, de operação, ou seja, as pessoas utilizam muito as redes sociais, então é interessante que seja utilizado também esse recurso de rede social para a educação. A gente já vê várias experiências nessa linha. Em breve a gente vai ter ambientes virtuais transformados em redes sociais, aproveitando esse conceito para transmitir conteúdo educacional.